Então, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Quero começar por saudar a senhora Comissária Kadri Simpson e agradecer-lhe a sua presença. É um gosto para nós poder ter esta oportunidade aqui na Assembleia da República. A senhora Comissária, apesar de muito jovem, tem uma larga experiência política, como parlamentar, como membro do Governo e agora como Comissária, numa área que está no topo da agenda política europeia e no topo da agenda política nacional, e por isso é muito importante termos esta oportunidade para este debate que junta as Comissões de Agricultura, Comissões do Ambiente e dos Assuntos Europeus. Eu darei estas boas-vindas, depois passarei a condução dos trabalhos para o meu colega Tiago Brandão Rodrigues, uma vez que a temática desta sessão incide sobretudo sobre a sua área de trabalho. Queria apenas relembrar-vos das regras do jogo. A senhora Comissária terá 10 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares terão 3 minutos os maiores grupos, 2 minutos os mais pequenos, e após o que a senhora Comissária encerrará os trabalhos. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao colega Tiago Brandão Rodrigues. Muito bom dia, caro Presidente. Queria também dar as boas-vindas à senhora Comissária Europeia Kadri Simpson, dar as boas-vindas também à sua delegação e à representação da Comissão Europeia cá em Portugal. Queria cumprimentar os senhores deputados, agradecer-lhes estarmos aqui logo pela manhã com a senhora Comissária. Vejo algumas caras que ontem à noite, bem tarde, ainda estavam na Comissão Parlamentar de Inquérito, o que significa que a noite de descanso não foi longa, mas também mostra o compromisso dos senhores deputados para poderem estar aqui logo de manhã neste evento importante. Eu queria cumprimentar novamente a senhora Comissária, dizer-lhe que espero que tenha tido uma boa visita pelo norte de Portugal. Sabemos que esteve em Matosinhos e, de forma importante, esteve também em Viana do Castelo a conhecer o projeto do Windfloat, com o projeto que acompanhamos aqui com muito interesse na Comissão de Economia e de Energia e Ambiente e, obviamente, também na de Assuntos Europeus. E gostava de também explicar a dinâmica da nossa audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus. A senhora Comissária terá uma intervenção inicial de 10 minutos, como é habitual, e depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos, e se os deputados únicos também quiserem usar da palavra, terão 2 minutos para usar da palavra e teremos pergunta e resposta imediata. Por isso eu queria começar por convidar o senhor deputado Ricardo Pinheiro, do grupo parlamentar do PS, para a sua intervenção, e como sabemos todos que vamos ter plenário às 10, e é importante a nossa presença, e a senhora Comissária também tem outros trabalhos durante o dia, vamos tentar cumprir os tempos e eu serei estrito. A intervenção inicial é agora da senhora Comissária Kadri Simpson. Senhora Comissária, tem a palavra para a intervenção inicial. Muito obrigado. Muito bom dia, excelentíssimos senhoras e senhores. É uma honra estar aqui perante vós. Como sabem, eu também já fui deputada no Parlamento da Estónia. Isto é realmente um privilégio estar aqui convosco hoje. Eu quero falar um pouco sobre os impactos que a guerra já tem tido e que a Rússia tem tido sobre o mercado da energia. Sabemos que estamos a viver uma crise energética grave. Em primeiro lugar, eles terminaram com as exportações de gás a vários Estados-membros e, claro, isto foi uma verdadeira tentativa para manipular o mercado da energia e dividir-nos. Os nossos consumidores, claramente, estão a sofrer toda a vida. Sei que a Europa está unida, sei que existem medidas de emergência e que também o plano europeu está em forte desenvolvimento. Agora, o que eu quero aqui explicar é o que é que isto quer dizer na prática, a curto e médio prazo, não só para Portugal, mas também para
União Europeia. Há um ano, em maio de 2022, a Comissão Europeia apresentou um plano baseado em 3 pilares principais, atendendo que já não tínhamos o nosso fornecedor principal de gás. Estes 3 pilares eram para diversificar as fontes energéticas, atendendo novamente à conjuntura atual e à guerra na Ucrânia. Portanto, sabíamos que tínhamos que encontrar uma solução. Estávamos preparados para trabalhar com os nossos parceiros, os Estados Unidos, a Azerbaijão. Todos os países tinham que aumentar o seu fornecimento à Europa, mas claramente isto era insuficiente, porque perdemos um volume significativo de produção de gás. Portanto, tivemos, evidentemente, de promover igualmente novas energias renováveis e encontrar novas alternativas ao gás natural. Tivemos que, evidentemente, aumentar as nossas medidas de eficácia relativamente ao fornecimento de gás e tínhamos que atuar rapidamente para dar uma resposta aos mercados internacionais. Tínhamos que encontrar uma alternativa para responder aos mercados. Um ano mais tarde, penso que os resultados são positivos relativamente aos 3 pilares. Já não estamos dependentes do gás russo. Em 2021 ainda recebemos 151 metros cúbicos de gás da Rússia, mas este ano, em contrapartida, vamos apenas receber entre 20 a 30 metros cúbicos. Em 2022 substituímos 7 metros cúbicos de gás e aqui em Portugal o fornecimento de gás continua resiliente. Não temos qualquer ameaça relativamente à escassez de gás natural. E Portugal vai continuar a receber, portanto, o fornecimento de gás através de outros fornecedores. Já começamos a observar bons resultados, incluindo aqui em Portugal. Eu sei que o país também tem um plano específico para complementar as medidas da União Europeia e eu sei que já estão realmente a chegar a bom porto. Vamos continuar realmente a reduzir o consumo de gás natural a nível da União Europeia em 15%. Eu sei que aqui em Portugal também estão a desenvolver esforços para reduzirem o uso de gás natural. Precisamos que Portugal tenha então um plano sólido e resiliente. Precisamos de outros planos para desenvolver um sistema energético sem influência russa. E queremos continuar etapa a etapa a progredir. Nós conseguimos ultrapassar todas as expectativas em termos de capacidade. Nós aumentamos, por exemplo, a nossa capacidade de energias renováveis em 45% relativamente ao ano anterior. Portanto, as energias renováveis neste momento estão a gerar muito mais do que o gás natural. E isto aconteceu não só graças a muitos europeus que também estão a investir em energias renováveis. Por exemplo, podemos falar que 61% da capacidade de energia solar é proveniente de fornecedores de pequena ou menor dimensão. Também queremos continuar neste momento a apostar em outras fontes renováveis
Para além da energia solar, precisamos também de energia eólica. Antes da Rússia invadir a Ucrânia, as energias renováveis já eram uma grande prioridade. Uma das iniciativas principais foi realmente o Pacto Ecológico. E, claro, sabemos que hoje, mais do que nunca, o Pacto Ecológico é urgente e prioritário. Temos alvos específicos definidos até 2030, 42,30% para uma mistura ou mix energético, para que consigamos cumprir com as metas antes de 2030. Isto também quer dizer que precisamos 1,5 vezes mais de investimentos na energia eólica. Acreditamos, então, que vamos sair desta crise trabalhando em conjunto, em parceria, assegurando que estamos a acelerar realmente com este investimento em energias renováveis. Vamos continuar, então, a responder a todos os desafios traçados para o ano de 2023. Temos várias reuniões que irão ocorrer ao longo deste ano, algumas semestrais, e vamos continuar a desenvolver medidas de emergência para reduzir os custos energéticos e poder fazer face aos problemas da indústria, ao gás da Rússia, porque, evidentemente, temos que encontrar soluções alternativas suplementares e também conseguir armazenar gás. Já estamos a começar, por exemplo, a pensar a longo prazo relativamente a este assunto. Temos vários projetos europeus, temos várias medidas de emergência e agora vamos igualmente continuar a desenvolver a diretiva de energia. Todas as medidas que eu acabo de mencionar vão certamente ajudar a atingir uma maior estabilidade, uma vez que temos vários governos europeus empenhados em investir em energias renováveis. Outro ponto que eu quero aqui mencionar está relacionado com a tecnologia e o papel importante que ela poderá desenvolver em várias economias. Para além da energia solar, também avançamos com uma proposta para melhorar o fornecimento não só de painéis fotovoltaicos, mas também de respostas tecnológicas para aqueles países que ainda estão com dificuldades em implementar algumas das medidas. E, claro, temos que estar cientes que os nossos consumidores estão a sofrer gravemente com os preços elevados. Em março, a Comissão Europeia avançou com uma resposta. Um dos grandes objetivos é de criar condições para estabilizar os preços, não só da energia, mas também os preços para os consumidores. E também quero aqui realçar que teremos que substituir o gás natural com alternativas mais limpas. É por isso que estamos a investir fortemente no hidrogênio. Queremos definir medidas também para que sejam cumpridas até 2030. Ainda temos que fazer mais e, claro, que estamos a desenvolver parcerias
com países terceiros. Nós já temos alvos de consumo específicos definidos para 2030, consumo de hidrogênio, e claro, estou a falar de hidrogênio renovável. E aqui também contamos com Portugal e com os produtores de hidrogênio portugueses para que possamos cumprir com as metas definidas para esta década. Quarto ponto, queremos continuar a colaborar com parceiros nacionais. Sabemos que a Europa continua a ser responsável pelas emissões com efeito de estufa e queremos igualmente trabalhar com os nossos parceiros internacionais para que possamos realmente encontrar as melhores soluções para reduzir as emissões com efeito de estufa. Dito isto, ilustríssimos membros, desde o ano passado que temos tido algumas dificuldades. No entanto, we are back in the situation where our underground gas storage is 2/3 full. Prices are back to pre-war level. Os preços voltaram aos mesmos níveis pré-guerra e continuamos com medidas específicas para desenvolver as energias renováveis. Estamos prontos para trabalhar não só com membros do Parlamento Europeu e estamos convictos que uma das medidas mais importantes vai ser realmente reduzir os preços para os consumidores finais. E é assim que vamos conseguir uma produção energética mais limpa na Europa. Comissária, por esta intervenção inicial, muito útil certamente para todos nós, para quem nos segue também através dos meios digitais, da RTV. E agora sim, gostava de convidar o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e aos Srs. Deputados dizer que a tolerância com a Sra. Comissária relativamente ao tempo, como compreenderão, não será extensível aos senhores deputados. Por isso, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro tem a palavra até 3 minutos para uma intervenção. Bom dia, Srs. Presidentes, bom dia, Sras. e Srs. Deputados, bom dia, Sra. Comissária. De facto, a forma como a Europa olha neste fator de competitividade absolutamente enorme em relação ao preço da energia é absolutamente decisivo no contexto global em que nos inserimos. Portugal, nos últimos anos, tem vindo a fazer um caminho grande naquilo que é a transição energética e na libertação de fontes de energia provenientes de hidrocarbonetos. Olhamos atentamente para a forma como o mercado e o valor do carbono à escala internacional vai ter um peso decisivo nesta mudança e nesta transição energética que a indústria europeia obrigatoriamente vai ter que exercer, não só por uma questão financeira, mas fundamentalmente por uma questão ambiental. Portugal tem apostado de forma clara num posicionamento enorme em relação ao aumento da energia solar, que é clara nos números à escala nacional, mas também internacional. A forma como o eólico hoje representa uma parte considerável da potência de energia produzida em Portugal, também acho que foi um caminho que pode dar algum mérito a Portugal em relação a esta matéria. Está neste momento a decorrer um dos grandes desafios, que é introduzir mais 10 a 11 gigawatts num projeto na costa atlântica portuguesa. Eu gostava de ouvir a sua opinião desta visão portuguesa em relação a esta matéria e se de facto é este ou não o caminho em relação à transição energética a partir de Portugal, mas num conjunto europeu. É extraordinariamente importante perceber-se também a forma como o posicionamento americano e como a Agência do Ambiente americana implementa um plano onde claramente o aumento de financiamento nas transições energéticas em determinadas tecnologias começa a ser também um fator de competitividade face ao espaço europeu. E aqui penso que devemos fazer um exercício de ponderação, mas também ouvir a Sra. Comissária em relação a esta matéria, que é perceber se os níveis que a Europa tem colocado e que os Estados-membros têm colocado no desenvolvimento tecnológico a partir de níveis de time readiness level extraordinariamente baixos na produção de hidrogênio e que, de facto,
Na minha opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, precisamos de continuar a ter alguns incentivos, e eu diria até a autorização da utilização de multifundos comunitários, para que esta competitividade europeia, face à produção de hidrogênio a outras escalas internacionais, possa ser e cumprir esta ambição que a Sra. Comissária aqui anunciou hoje. Também em relação a uma matéria extraordinariamente importante. A Europa, antes da guerra da Ucrânia, já tinha uma estratégia clara em relação à forma como a utilização de recursos críticos no espaço europeu para a produção de semicondutores devia ser um dos grandes objetivos e desígnios europeus. Hoje, o armazenamento de energia é decisivo. Portugal debate-se atualmente com uma questão preponderante. Devemos ou não assumir, num espaço rápido, a exploração daquilo que é a utilização destes recursos e perceber de que forma somos capazes de compatibilizar a utilização dos nossos recursos também com a proteção do ambiente. Obrigado. Muito obrigado e muito obrigado pelo cumprimento do tempo, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então à Sra. Comissária Kadri Simpson para uma resposta até 3 minutos, Sr. Deputado. Sra. Comissária. Muito obrigado. Mencionou vários assuntos importantes, entre eles se devemos desenvolver uma única solução tecnológica ou várias alternativas para reduzir o nosso uso de combustíveis fósseis. É verdade que Portugal tem metas ambiciosas, mas Portugal também tem muitas vantagens. Por exemplo, a possibilidade de armazenar energia, porque a energia eólica e a energia solar pode sempre oscilar, e então é importante encontrar uma maneira de aumentar os níveis de armazenamento. Eu tenho uma grande admiração por tudo o que está a acontecer em Portugal relativamente às energias renováveis. Eu mencionei que existem alguns problemas que não nos estão a deixar acelerar com a rapidez que desejaríamos. Temos que estar cientes de todos os elementos ambientais, mas precisamos realmente de energias renováveis para substituir os combustíveis fósseis. Precisamos também de reforçar outras alternativas, tais como a energia de ondas e marés offshore ou em alto mar, e também temos que desenvolver novos programas que possam ser cofinanciados. Pela primeira vez, estamos a desenvolver fundos para financiar igualmente o desenvolvimento de turbinas eólicas. Portanto, Portugal, juntamente com os seus parceiros, tais como a Espanha, terão que continuar a desenvolver alternativas ao consumo de combustíveis fósseis, com a ajuda, naturalmente, dos seus parceiros europeus, encontrando soluções económicas. E o terceiro desafio que eu quero aqui mencionar é que para termos energia eólica temos que ter bases sólidas. Todos os países que tenham costas vastas, que é o exemplo de Portugal, penso que podem ter planos até muito ambiciosos. E por que não apostar na produção de componentes em Portugal igualmente? Isto são alguns de desafios que estamos a tentar resolver através das nossas propostas. E dou agora a palavra então ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem até 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sra. Comissária, Senhoras e Srs. Deputados. Sra. Comissária, começo a minha intervenção por aquilo que referiu e bem, que tem a ver com as interligações elétricas, são algo de absolutamente fundamental se a Europa quer dar consistência ao aumento da produção com base em renováveis, principalmente voláteis. Temos que criar mecanismos de inércia no sistema elétrico, senão não podemos aumentar a taxa de penetração de renováveis. Neste sentido, e, finalmente, o Governo português dá razão ao PSD quando diz que Portugal, e conforme a Sra. Comissária acabou de dizer, tem poucas interligações ao resto da rede europeia. Eu gostaria de salientar que em 2030, por exemplo, a Grã-Bretanha, que tem um consumo energético um pouquinho acima da Península Ibérica, terá em 2030 cerca de 18 gigawatts de interconexão com os países vizinhos, enquanto toda a Península Ibérica fica-se pelos 5 gigawatts. E, portanto, a pergunta que lhe faço é, do ponto de vista da Comissão, qual é o esforço, qual é a atenção para, de facto, nós rapidamente termos a Península Ibérica e, por conseguinte, também Portugal, interligada numa rede transeuropeia de energia. A segunda questão que lhe coloco é as regiões arquipelágicas da Europa. Portugal tem duas, são ilhas mesmo geográficas, para além da ilha energética que a Península Ibérica é hoje. Estas ilhas, pela razão da natureza, não conseguem interligar-se a mais nenhuma rede elétrica. E para conseguirem, enquanto sistemas isolados de energia elétrica, poderem aumentar as renováveis, não é possível ter estas interligações, mas sim criar mecanismos de armazenamento e ou, por exemplo, volantes de inércia para poderem equilibrar o sistema produtor. A pergunta que lhe faço é: não é razoável a Comissão e a União Europeia olhar para as ilhas e para os arquipélagos da União em matéria de energia e pensar num programa de um POSEI de energia, que é a única forma de compensar estas regiões que, pela sua natureza geográfica, estão completamente impedidas de se interligarem a qualquer rede europeia. Finalmente, por-lhe uma questão, Sra. Comissária, no âmbito do regulamento aprovado em 6 de outubro, cada país deve informar a Comissão Europeia sobre as medidas que está a fazer do lado da procura, isto é, o que é que está a fazer para racionalizar a procura energética e, muito importante, o que é que está a fazer e como está a redistribuir os excedentes do sector elétrico para beneficiar as famílias mais carenciadas, as empresas em dificuldades. Portugal tem cumprido com o envio destes relatórios conforme manda este regulamento da Comissão e, finalmente, o reexame deste regulamento que consta do artigo 20 do próprio regulamento deveria ter sido feito até 30 de abril. Foi executado? O que é que nos pode dizer sobre isso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sra. Comissária Kadri Simpson, tenho então até 3 minutos para a resposta ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Comissária. Bom, eu vou começar então com as regiões remotas. É verdade que temos imensas ilhas e arquipélagos e há uma falta de ligação com a Europa continental. E isto também faz parte da nossa tarefa de financiar ou cofinanciar parcialmente cabos de eletricidade. Para os arquipélagos já criamos, portanto, uma energia limpa. Vamos explicar estas novas medidas durante um fórum que vai ocorrer muito em breve. Claro que muitas áreas ainda estão completamente dependentes de geradores de diesel e isto não é uma resposta sustentável. Também vamos desenvolver fundos específicos para dar o maior apoio a estas regiões mais vulneráveis. É verdade que muitas destas medidas ainda estão em desenvolvimento.
E temos, por exemplo, cabos específicos que já fazem parte de projetos que estão a ser desenvolvidos para que haja realmente uma maior ligação entre os arquipélagos e a Europa continental. Agora, temos alguns desafios ainda. Precisamos de licenças específicas, temos custos de construção que vão ser financiados pela União Europeia. Estamos a trabalhar com variadíssimos promotores e esperemos avançar com estes projetos muito em breve. Eu também acho que tem que haver uma melhor interconectividade entre mercados. Não só para todos os Estados-membros, mas também teremos que apoiar uma filosofia de vizinhança, porque temos países, no entanto, que estão a poluir, que ainda estão a consumir grandes quantidades de carbono. E então precisamos igualmente de incentivar os nossos vizinhos para que eles possam investir em energias renováveis. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, para fazer uma intervenção. Até 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sra. Comissária, Sras. e Srs. Deputados. Bom dia a todos. Nesta discussão existem algumas perguntas que eu gostaria de deixar. Nomeadamente, nós, quando passámos a ter um problema na Europa com uma guerra que todos reconhecemos como estúpida, passámos a ter um problema energético também com a falta de independência energética que os países europeus tinham demonstrado até então. Percebemos ao longo destes meses que existem algumas medidas, nomeadamente da própria Europa, a assumir que seria oportuno negociarmos um preço único, que foi contestado por diversas entidades fornecedoras da Europa e que disseram que a partir daí, se existia um preço tabelado, não aceitariam negociar com a Europa. Aliás, isto coincide com uma fase em que o posicionamento do próprio Qatar, que coincide com uma lamentável suspeita sobre o Parlamento Europeu sobre influências do Qatar, coloca também esse posicionamento de não fornecimento de gás se o preço fosse pré-fixado. Como é que foi ultrapassada esta situação e como é que a Europa reage a estes posicionamentos? Depois, entretanto, aqui em Portugal, e vejo que está atenta quando diz que Portugal tem feito muitos avanços em diversas matérias e que tem sido um parceiro essencial, mas nós temos vivido aqui com as promessas do Governo que existiria um pipeline de ligação e que o acordo está feito entre Portugal, Espanha e França para fornecimento de gás, que passou a ser um projeto de interesse comum e, portanto, que teria financiamento por parte da União Europeia também. Sabemos, no entanto, que, à data de hoje, não temos um traçado definido e final aprovado para a passagem deste pipeline. Como o Governo português não nos consegue responder quais os prazos e as metas, e visto que estamos a falar de metas, tentar perceber se a Sra. Comissária tem alguma novidade para apresentar a este Parlamento ao dizer as metas e os prazos que estariam pré-acordados ou acordados com o Governo português, porque temos dificuldade internamente a perceber o ponto de funcionamento e em que estado estamos. Até porque, paralelamente, um dos parceiros de Portugal no desenvolvimento deste pipeline, que é a Espanha e França, Espanha, nos últimos meses, dada a crise energética, reabriu algumas centrais de carvão. E o que nos leva a crer que, afinal, o pipeline não está assim tão adiantado. Falámos também das eólicas e falámos da questão de termos uma densidade de costa que nos permitia fazer, de facto, a exploração dentro desta área. Mas uma das questões que acaba por ser curiosa é que, tal como no passado, depois de diversos governos em Portugal terem tido a esperança da exploração de gás ao largo da costa algarvia e de os municípios e toda a comunidade local se ter imposto contra essa decisão, ainda recentemente, esta semana em visita ao Algarve, percebemos por parte da comunidade municipal e dos próprios municípios que a exploração de eólica na costa de Sagres, por exemplo, é algo impensável para os municípios e que não aceitam esse posicionamento. Tentar entender em que ponto é que Portugal se comprometeu com alguma exploração de eólica nesta zona do país. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Dou agora a palavra à Sra. Comissária
para uma resposta até 3 minutos. Tem a palavra a Sra. Comissária. Tem razão. Being dependent on one single dominant supplier is always Estar dependente unicamente de um único fornecedor é um erro tremendo. Temos muito trabalho pela frente. Mas é verdade, encontramos perante este tipo de situação. Relativamente ao fornecimento da Rússia à Europa, a situação é irreversível. É verdade que a Rússia deixou vários Estados-membros em situações muito difíceis e conseguimos resolver algumas destas situações graças a parceiros confiáveis que conseguiram aumentar a sua produção e também conseguiram resolver a escassez de gás, também tomando em consideração que, como consequência da pandemia, a China também tinha reduzido a sua produção de gás natural. Agora, o que eu posso aqui dizer é que ainda não sabemos que tipo de soluções é que iremos adotar, porque não conseguimos prever o comportamento instável da Rússia. Também lançamos uma plataforma para negociar os preços do gás para todas as empresas que queiram e estejam interessadas em participar. Portanto, atenção, isto não tem nada a ver com a Comissão Europeia, é uma plataforma para empresas, para que possam realmente utilizar a plataforma. A primeira etapa vai ser o desenvolvimento de medidas operacionais para esta plataforma. Agora, temos que estar cientes que a procura pelo gás natural está a decrescer. Este ano sabemos que vamos apenas consumir 330 milhões de metros cúbicos de gás natural e também sabemos que 40% do gás natural é utilizado para aquecer as casas. Portanto, temos que também encontrar outras alternativas para o aquecimento dos agregados familiares. Agora, no ano passado, desenvolvemos medidas específicas para reduzir as emissões de carbono. Isto não é uma tendência, porque a Europa, no ano passado, foi a única região económica a nível mundial que conseguiu reduzir as suas emissões de carbono e também lançamos um pacote de 10 medidas contra a Rússia, incluindo decidimos banir por completo o consumo do carbono russo. Isto é extremamente importante, porque antes da guerra sabemos que a situação era completamente Obrigado, Sra. Comissária. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, para uma intervenção até 3 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos Srs. Presidentes das Comissões de Ambiente e de Economia, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Comissária Kadri Simpson, é um gosto tê-la aqui e vou aproveitar esta ocasião rara para falar de estratégia, porque é de estratégia de energia que estamos aqui a falar, ou devíamos estar aqui a falar, e a Estratégia Europeia de Energia parece uma resposta demasiado apressada a 2 eventos traumáticos, a guerra na Ucrânia e a publicação em agosto do ano passado do Inflation Reduction Act na América, que de repente tornou o tema da soberania energética e da competitividade energética da Europa um tema central. E num espaço de poucos meses vem o Green Deal Industrial Policy Act, o Net Zero Industrial Act e o Critical Raw Materials Act, tudo publicado. E olha-se para os pilares que sustentam estes vários diplomas e para os objetivos estratégicos e notam-se tensões, notam-se contradições. Eu dou exemplos.
Relativamente à neutralidade carbónica, quer a neutralidade em 2050, quer a redução de 55% até 2030, não é propriamente compatível com uma internalização de 40% das tecnologias de carbono reduzido na Europa num período equivalente. Ou seja, a internalização de cadeias de abastecimento é obrigatoriamente mais lenta do que a utilização de tecnologias que já existem. Há uma tensão. Relativamente à autonomia estratégica, percebe-se que não queremos estar dependentes da China. Eu, como liberal, certamente não quero. Não gostamos de ficar em segundo lugar em relação aos Estados Unidos, também não é algo que apreciemos, mas ao mesmo tempo não estamos a fazer esforço nenhum de usar o friendshoring com os nossos amigos, quer do Mercosul, quer da plataforma continental africana, para entendimentos sobre energia que pudessem robustecer esta autonomia estratégica. E, finalmente, há uma tensão também numa aparente vontade de liberalizar os mercados, cortando a burocracia e estimulando a concorrência, mas ao mesmo tempo o que é que temos? Política industrial, a mais planificada que existe, barreiras ao comércio livre e uma corrida aos subsídios. Já há alguém que comparou esta corrida aos subsídios à corrida aos armamentos na Guerra Fria, porque vai haver, de facto, uma espécie de concorrência enorme, sim, mas sobre os subsídios. E, portanto, a pergunta estratégica que tenho para lhe deixar é muito simples e é esta, que é se um dia tiver que escolher entre os objetivos estratégicos da autonomia energética, da neutralidade carbónica e de mercados livres, que é aquilo que pode assegurar no futuro à Europa alguma competitividade e, de facto, autonomia estratégica, entre estes três, qual é a sua prioridade? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Comissária para poder responder ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Tem a palavra, Sra. Comissária. Please go ahead. Eu tenho alguma dificuldade em responder a estes três pilares, porque a legislação baseia-se em três pilares. Portanto, em primeiro lugar, temos que ter a certeza que os consumidores vão ter acesso à energia e que é uma energia a preços económicos. Também temos que assegurar uma sólida produção energética. Também já mencionei que quando lançarmos o Pacto Ecológico, fomos os primeiros a anunciar que íamos ser neutros em termos do clima. Seguidamente, ouvimos falar os Estados Unidos e a China porque perceberam a vantagem de serem primeiros. Portanto, é por isso que estamos a apostar não só na tecnologia, mas também na investigação, na inovação. Estamos, neste momento, fomos os primeiros a responder à pandemia. Mais de um terço dos investimentos tem que fazer face aos problemas relacionados com a crise energética, mas também com o clima. E, finalmente, temos que ter capacidade para usar estes fundos respondendo aos alvos ambiciosos que foram definidos durante a primavera. São alvos realistas porque o financiamento está finalmente preparado e existem planos para investir. É verdade que muitas vezes isto depende das circunstâncias geográficas e se estamos a falar ou de energia eólica ou de energia de ondas e de marés. Mas eu estou convicta que muitos destes planos vão se materializar ao longo do tempo. E temos que arranjar maneira de utilizar de forma eficaz os fundos dos Estados-membros para que eles possam beneficiar destes desenvolvimentos. Agora, o mercado livre é um princípio da Comissão Europeia. Igualmente, o mercado único é necessário para termos uma energia limpa e eficaz. Isto também é uma das grandes prioridades, porque isto já foi concordado há alguns anos entre vários Estados-membros e também realizado
realçando a importância da interconectividade. Vamos continuar o nosso trabalho para ajudar os promotores a alcançarem os seus objetivos. Ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Duarte Alves. Até 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente também da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Comissária, Srs. Deputados. Sabemos que a Sra. Comissária esteve em Matosinhos, nesta sua visita a Portugal, e gostaríamos de lhe dizer que todas as promessas que foram feitas aos trabalhadores a quando do encerramento da refinaria de Matosinhos, até agora nenhuma delas foi cumprida, quer ao nível de requalificação profissional, quer ao nível de integração dos trabalhadores na empresa, todas essas matérias estão ainda por cumprir. Eu digo por cumprir porque precisamente uma das perguntas que lhe trago é: destes 60 milhões de euros que vão para o Fundo de Transição Justa de Matosinhos, e eu sei que a Sra. Comissária é também responsável pelo Fundo de Transição Justa, quanto é que vai efetivamente chegar aos trabalhadores que foram despedidos da refinaria? Esta é uma questão fundamental, além da questão do próprio encerramento da refinaria, que é altamente prejudicial para a nossa capacidade industrial, não tem qualquer ganho do ponto de vista da descarbonização, uma vez que nós continuamos a consumir os combustíveis, apenas passamos a importá-los já refinados e, portanto, dizemos que esse encerramento foi altamente lesivo do tecido industrial português, mas também dos trabalhadores que não estão a ver ainda qualquer tipo de compensação, e todas as promessas que foram feitas até hoje não foram cumpridas. Gostaríamos de saber que compromissos é que a Sra. Comissária nos pode aqui deixar de que serão asseguradas as promessas que foram feitas aos trabalhadores no quadro do Fundo da Transição Justa. Sabemos que esteve também em Viana do Castelo, onde teve a oportunidade de abordar o projeto de eólicas offshore. Nós gostaríamos de perguntar que preocupações é que suscita a Comissão Europeia, para lá da questão energética, outro tipo de questões que estes projetos podem trazer. Nomeadamente, nós estamos a falar de projetos que ao longo da costa portuguesa serão de 320 mil hectares. Para termos uma noção, isto são 4 vezes e meia a dimensão da Ilha da Madeira. É um enorme arquipélago que se vai instalar na costa portuguesa, e há preocupações sobre biodiversidade marinha e também sobre a sobrevivência de comunidades pescatórias que não podem deixar de ser tidas em conta, e gostaríamos de saber se da parte da Comissão Europeia essas preocupações também estão a ser tidas em conta e o envolvimento dessas comunidades também nas decisões que são tomadas. Por fim, gostaria também de referir que, relativamente à revisão do mercado europeu de eletricidade, aquela que foi a revisão desse mercado ficou muito aquém das expectativas que foram criadas. Nós continuamos a ter eletricidade, os preços de eletricidade marcados pela lógica marginalista, ou seja, por termos o preço do gás a determinar o preço final da eletricidade, em vez dos custos reais de produção, com fontes muito mais baratas do que o gás. Isto é verdadeiramente negativo para os preços que são pagos pelos consumidores e, portanto, gostaríamos também de dizer que essa revisão ficou muito aquém daquilo que era necessário para baixar os preços que são pagos pelos consumidores e que levam a situações muito difíceis da chamada pobreza energética e da dificuldade em aceder à energia, que também se sente muito em particular no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então à Sra. Comissária Kadri Simpson para responder. Obrigado. A Comissão Europeia tem vários exemplos, por exemplo, de turbinas eólicas que estão a ser utilizadas em várias áreas, não só em zonas militares, mas também ao longo de variadíssimas costas europeias. Isto cria não só emprego, mas também tem sido investigado e analisado por perto. Há alguns anos, desenvolvemos um plano para trabalhadores que trabalhavam em setores que estão realmente a ser finalizados. O plano visa trabalhadores para trazer novos investimentos às regiões, para que os trabalhadores desempregados
nas indústrias de combustíveis fósseis possam encontrar novas oportunidades sem deixar as suas regiões. Agora, pela primeira vez, eu posso vos dizer que, graças ao Fundo para uma Transição Justa e baseado em decisões, temos novos planos para dar apoio a estas regiões. Não estou a falar de pessoas individuais. Estou a falar de um plano específico que resulta do Fundo para uma Transição Justa. Relativamente aos preços da eletricidade, muito recentemente desenvolvemos uma proposta que permitirá aos consumidores de usufruir de novos benefícios para que eles possam fazer face a preços mais económicos a longo prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Comissária. E damos por concluída então esta interação e a ronda de perguntas. E eu, para terminar, queria somente agradecer a todos os Srs. Deputados e passar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para encerrar. Da minha parte, gostava de agradecer também aos serviços de interpretação da Assembleia, quem está connosco a fazer a interpretação, porque é sempre importante para nós, para a Sra. Comissária. Por isso, muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Cabe-me apenas, para além de subscrever tudo aquilo que acaba de ser dito pelo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, agradecer a todos a presença e a participação. Foi um debate curto, mas esclarecedor, e agradecer de uma forma muito especial à Sra. Comissária e desejar-lhe a continuação do seu bom trabalho na Comissão numas matérias que são absolutamente relevantes para o nosso futuro. Desejo-lhe o resto de uma boa jornada em Portugal e um bom regresso a Bruxelas. Está assim encerrada esta sessão. Eu gostaria de terminar sem, contudo, deixar à Sra. Comissária, em nome das nossas duas comissões, uma pequena lembrança da sua passagem pelo nosso Parlamento. Thank you so much. Thank you for a warm welcome. Muito obrigado pelo vosso acolhimento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.